pelo trabalho que ela fez, está fazendo, e que, se você é jovem, adolescente, se insira nesse ministério, se apresente para o Senhor, para ser usado pelo Senhor e ser bênção nessa igreja, para o louvor e glória do Senhor. Então, parabéns ao Ministério de Juventude, que Deus continue usando vocês para resgate de vida, edificação de vidas, salvação de vidas. Isso é maravilhoso. Enquanto a boa parte da juventude do nosso país está aí talvez buscando refúgio nas drogas, na violência, no crime, a igreja do Senhor tem essa vocação, resgatá-los, restaurá-los, a dignidade de filhos criados à sua imagem, a imagem e semelhança de Jesus. Ore pelo pastor. Terça-feira nós vamos passar por uma cirurgia para melhorar a visão, se Deus quiser, enxergar mais. Ore por mim. Vamos ficar de pé? Vamos ler a palavra de Deus? Obrigado, meu irmão. Eu vou deixar para dar um abraço nos visitantes no final do culto. Por gentileza, põe o tema aqui, ou melhor, o texto do sermão. Eu agradeço. Vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 36. Eu vou ler os versículos ímpares e toda a igreja lerá os versículos pares. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Que Deus aplique essa porção lida da sua palavra em nossos corações. Ainda de pé, vamos louvar a Deus. Vamos cantar um hino. Cantamos de manhã e eu gostaria de repetir esse cântico agora à noite. Quem compôs esse hino viveu um momento mais trágico que a vida pode reservar. Foram tragédias e mais tragédias acontecendo na vida desse homem. A última, as suas filhas foram afundadas, afogadas
no mar da vida. E desse afogamento só ficou viva a sua esposa. E ele volta a visitar esse local onde o navio afundou. E quando alguém indica, foi aqui que suas filhas foram afogadas, ele compôs este hino: sou feliz com Jesus. Mas eu gostaria que você cantasse com a alma. Cantasse, mesmo que você esteja vivendo um momento triste da sua vida, mesmo que você esteja vivendo um momento problemático na sua vida, cante com a alma. Em meio a essas crises, diga: eu sou feliz porque tenho Jesus. Paz a mais doce me deres gozar, sem dor a mais forte
Pode sentar, meus irmãos, que linda. Eu gosto muito dessa canção. Ela nos enche a alma de esperança. Mesmo que alguém para compor, pagou um alto preço. Mas é assim. Deus nos usa para o louvor da glória dele. Esteja como você estiver. Diga com a força dos seus pulmões: eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Isso nos basta. Isso nos basta. Irmãos queridos, texto do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 36. A gente vai pensar um pouco nesse tema. Leve cura aos que estão feridos. Esta é a minha missão. Esta é a sua missão. Levar cura para aqueles que estão feridos. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Meus irmãos queridos, esse texto é conhecido como a parábola do bom samaritano. E a palavra do bom samaritano, ela traz lindas e profundas mensagens para as nossas vidas. Especialmente, irmãos, nesse texto do versículo 34. Esse texto nos ensina sobre o verdadeiro amor ao próximo. Quer amar o próximo? Façamos como fez o samaritano. Nesse texto, a gente vê não somente um ato de amor na prática, mas também a gente enxerga, contempla um ato prático de compaixão. É o que nós não vimos hoje, nesse século em que estamos vivendo, que ultimamente eu digo que estamos vivendo num processo de desumanização. Quer exemplo? Há um acidente na estrada, a virada de um caminhão. As pessoas não chegam ali para socorrer, ver se o motorista está precisando de alguma coisa, não, vai para saquear a carga. E outros parecem, de forma mais fria, chega ali filmando, fotografando e joga nas redes sociais. Imagina se a família vê uma situação dessa. Somos assaltados nas ruas, nos córregos, nos becos, nos morros, sem dó, sem piedade. O pobre saqueando o pobre, a começar das autoridades, ou de boa parte delas. Então estamos vivendo num processo de desumanização, e quando a gente vê um ato de amor, só pode vir dos céus, da parte de Deus, mas Ele nos usa para praticarmos esse ato de amor, esse ato de compaixão. Deus está necessitado de pessoas que exercitem a sua compaixão. O texto diz que o samaritano, ele cuidou daquele homem. Isso é algo maravilhoso. Ele enxergou as feridas daquele homem. Ele não ficou sentindo nojo ou botando luva, até porque na época também não existia. Mas ele chegou ali, viu aquele homem cheio de feridas, de hematomas, jogado ali naquele chão, naquele sol quente do deserto. E ele vai lá, ele cuida das feridas. Por quê? Porque aquele homem, além de estar ferido, ele está abandonado. Já imaginou?
E eu quero dizer que eu estou essa noite falando com convicção, com certeza absoluta, que eu estou falando para pessoas que estão feridas e abandonadas. Estamos vivendo, irmãos, não somente nesse processo de desumanização, mas estamos vivendo em um mundo onde muitas pessoas, e são muitas pessoas mesmo, estão feridas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Pense sobre isso. Talvez você esteja aí ao lado de alguém que está ferido, nessas 3 áreas da vida, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E sabe qual é o convite do Senhor para mim e para você essa noite? Ele nos chama para sermos instrumentos de cura dessas vidas. E talvez alguns estejam dizendo: pastor, eu também estou ferido, como é? Eu estou ferido na alma, no corpo, espiritualmente, como é que eu vou ajudar? Não se preocupe, Deus vai te usar. Não se preocupe. Apenas diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. O samaritano certamente, irmãos, ele tinha algo que nem o levita, nem aquele que se dizia sacerdote tiveram. O samaritano teve, em primeiro lugar, amor. Em segundo lugar, tempo. E ele dedicou aquela vida. Ele levou, ou pagou para levar para a estalagem, para o hospital, melhor dizendo, para a enfermaria, para a UPA da vida. Ele disse: leve esse homem. Ou melhor, ele levou, botou no lombo do animal dele, levou, e quando chegou lá disse: cuide desse homem, e alguma despesa extra que tiver, eu pago na volta dos negócios que eu vou fazer. O samaritano, ele dedicou amor, dedicou tempo e dedicou cuidado àquele homem. E foi um cuidado imediato. E que passou também a ser um cuidado contínuo. Ele não pôde cuidar continuamente, mas ele pagou para cuidar. Meus irmãos, não é necessário apenas sermos instrumento de cura, mas acompanhar o enfermo em suas necessidades. Tocar esses enfermos como o samaritano tocou. Untar as suas chagas, as suas feridas, como o samaritano fez. A pergunta é: quem são os feridos que estão ao seu redor e você tem ignorado? Que azeite e que vinho você tem em suas mãos para untar, para cicatrizar as feridas desses corpos, dessas mentes e desse espírito? Você está disposto a acompanhar alguém no discipulado que está ferido, e por estar ferido, ele está ferindo? Está disposto? Então, convite essa noite é para que eu e você nos coloquemos nas mãos de Deus como instrumento de cura. Quem é o seu próximo? É esse que está sentado ao seu lado. O seu próximo é esse que está sentado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, ao seu lado.
O seu próximo, quando você sair daqui, pode ser o seu vizinho, que talvez você nem o conheça, mas ele é o seu próximo quando você chegar em casa. Quem é o seu próximo? O seu próximo pode estar dentro da sua casa, convivendo com você debaixo do mesmo teto, dormindo no mesmo ambiente. Esse é o seu próximo. E talvez ele esteja tão doente, tão ferido, tão abandonado, esperando apenas de você um olhar e uma atitude. Vou trazer um fato à memória. Alguém tragicamente tira a vida. Aí a gente vai atrás da história e diz, olha, ele convivia tranquilo nessa casa. Tinha problema, tinha uma dificuldadezinha, mas ia sanando. Eu jamais esperava isso. Quando eu cheguei, ele estava com a corda no pescoço. Mas estava debaixo do mesmo teto, ferido, abandonado. Talvez necessitando de ser ouvido, talvez necessitando de um ombro, talvez necessitando de uma mão que eu o erguesse, talvez necessitando de uma companhia porque estava se sentindo só. Meu irmão, alguém está sofrendo perto de você. Alguém está angustiado perto de você. Por isso, precisamos urgentemente estar preparados, com o remédio na mão, para dar a esse doente, a esse ferido, a esse enfermo, a este que vive solitário, abandonado, vive na invisibilidade da vida. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor Adinaldo, como levar cura a esse ferido ou a esses feridos? Irmãos, sabe o que é extraordinário em Jesus? É que ele, Jesus, o Jesus que tudo pode, ele usa o que eu e você temos nas nossas mãos. Isso é maravilhoso em Jesus. O que é que o samaritano levava na sua viagem, na sua trajetória? A Bíblia diz que ele levava vinho e levava azeite. Vinho servia não somente para matar a sede na caminhada daquele deserto, mas também para fazer asepsia nas feridas daqueles que a vida lhes havia marcado. Não somente de asepsia, mas também de cicatrização. Por isso o texto diz, deitando, colocando nele azeite e vinho. Deus usa o que eu tenho, Deus usa o que você tem, meu irmão. E olha bem, o samaritano usou apenas os recursos simples, porém eficazes, que ele tinha nas mãos. Meu querido irmão, não olhe para a sua limitação, não olhe para as suas fraquezas, não olhe para aquilo que você acha que não pode fazer, apenas coloque-se nas mãos de Deus e você vai descobrir como Ele vai lhes usar poderosamente. É só dizer como Isaías disse quando viu a necessidade: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O samaritano ofereceu vinho, não somente para matar a sede daquele homem que estava ali naquele sol causticante do deserto,
mas também para hidratá-lo. Deus usou o que o samaritano tinha em suas mãos. E o texto, ele nos conduz, ele sinaliza-nos para uma compreensão de que o vinho usado pelo samaritano foi aplicado sobre as feridas daquele homem que tinha sido roubado, atacado. Com que propósito? Não somente de limpar, mas esterilizar aquele corpo machucado. A pergunta é: na jornada da nossa vida, o que temos carregado conosco para ajudar o próximo? Então, se você ainda não tem usado o vinho, eu não estou falando aqui sobre o vinho que nós vamos tomar como elemento da ceia, mas eu estou falando no vinho, meu irmão, que compõe essa ceia. Eu estou falando no vinho do perdão. Precisamos carregar. Eu não gosto muito de usar esse texto, essa palavra, mas eu vou usar. Precisamos carregar na mala da viagem da nossa vida, no nosso dia a dia, o vinho do perdão. E eu estou falando para todos nós aqui que tem a certeza que precisamos tanto liberar perdão quanto ser perdoado. Samaritano, ele ofertou, ele colocou naquele ferido. Você tem carregado na mala dessa viagem da vida o vinho do perdão. O vinho do perdão que quando nós exercitamos, restauramos a comunhão, a fraternidade, a união, a unidade, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, seja na própria igreja. Então coloque na mala da viagem da sua vida o vinho do perdão. E eu tenho absoluta convicção que eu estou falando para pessoas aqui que estão perdendo momentos áureos da vida, os momentos mais preciosos da vida, especialmente em família, porque uma palavra mal colocada, uma frase fora do contexto, feriu talvez o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu genro, a sua nora, e você está como que com essas relações partidas, evitando a aproximação, e especialmente perdendo os grandes momentos que Deus tem reservado em família para celebrar, porque já já você parte, ou ele parte, e aí você vai chorar, e o choro não salva, o choro não cura. O hino do cantor cristão diz: o chorar não salva. Quem salva é o arrependimento e o perdão que sai do nosso coração para restaurar vidas e glorificar ao Senhor. Se você ainda não tem colocado na mala da viagem da sua vida o vinho do perdão, coloque. Deus espera isso de você e Deus ensina isso a você através da palavra dele. E olha bem, quem é que nos purifica de todo o nosso pecado? É o sangue precioso e poderoso de Jesus. E que o vinho, ele simboliza esse sangue. Ele representa esse sangue. Então, quando você libera o perdão, você está dizendo: Senhor, eu acredito, eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para restaurar essa minha amizade com esse irmão, seja de sangue, seja de fé.
Eu creio, Jesus, que o teu sangue é poderoso para nos purificar e nos fazer passar pelo passado e enfrentar o presente com alegria, mas na presença de Jesus ao lado do irmão. Meu irmão, lembremos-nos, o perdão é o remédio de Deus para quem? Para quem está sofrendo. O perdão é o remédio de Deus para quem está sofrendo. Então, a experiência, a alegria, o prazer de uma nova vida se encontra, ou encontra-se, no arrependimento, na confissão e no perdão. E quando fazemos isso, restauramos não somente a comunhão com o irmão, mas a comunhão com o Pai do irmão, que é o nosso Pai, é o nosso Deus eterno. O vinho é o perdão. O vinho é o perdão. E a comunhão para que a cura seja estabelecida. Carregue esse vinho na mala da viagem da sua vida. Segundo lugar, leve cura aos feridos usando ou colocando na mala da viagem da sua vida o azeite. Azeite tem várias funções e símbolos. Com o azeite, os reis naquela época eram ungidos. Os pastores passavam na cabeça dos doentes e eram curados. Mas o azeite que o samaritano usou, certamente foi para trazer alívio àquele corpo. As feridas que ardiam no corpo daquele homem. Foi para acalmar o sofrimento. E o azeite aqui também servia para passar na pele um processo de hidratação, devido ao sol quente, escaldante do deserto. Mas qual é o azeite que você tem carregado? Você tem vários azeites, ou pelo menos eu quero convidar você para colocar esses azeites que vou citar aqui agora na mala da viagem da vida. Que primeiro começa aqui e continua na eternidade. Você tem esse azeite, agora está precisando saber usar, e usar para cumprir o propósito de Deus. O azeite que você tem, eu tenho, todos nós temos, a palavra de Deus. Pelo menos toda nova criatura tem essa palavra, crê nessa palavra, e foi transformada ou transformado por essa palavra. Então o seu azeite é a palavra de Deus que habita em seu coração, a palavra de Deus que mudou a sua vida, a palavra de Deus que também levou você a confessar seus pecados de forma arrependida e recebeu o perdão do Senhor. Segundo elemento que temos é o tempo. Aquele samaritano era um homem de negócio. Ele ia fechar negócios porque a vida dele dependia disso.
Mas quando ele encontra aquela pessoa ferida, em primeiro lugar está o socorro à pessoa. O tempo que ele dedicou, qual é o seu tempo que você tem dedicado a visitar uma pessoa idosa, a visitar a irmã Marlene, a visitar a irmã Maria José, lá na Estrada do Brejo, a visitar a irmã Senira, lá na Presidente Kennedy. Que tempo você tem dedicado à sua vida para ir visitar um irmão que está internado lá no hospital? Talvez abandonado, ou melhor, se sentindo abandonado, esquecido. Que tempo você tem investido? Você tem esse tempo, Deus tem lhe dado. Que tempo você tem investido na vida de um familiar seu que já militou na causa de Deus, já foi um instrumento poderoso, mas hoje está esfriando na fé, não tem mais ânimo para vir à igreja, para louvar, adorar o Senhor? Que tempo você tem investido para chegar junto a essa pessoa e tocar nessa ferida, e untar essa ferida com o azeite? E que tempo você tem investido em você mesmo para ser enriquecido com a palavra de Deus, fortalecido na sua fé, ouvir a Deus, conversar com Ele e fazer o que Ele manda? Então você tem tempo. Estava conversando com uns amigos faz mais ou menos um mês, e um deles disse: rapaz, eu gosto muito de ir à igreja, mas eu não tenho tempo. Eu digo: que beleza você não ter tempo, rapaz. Agora deixa eu te contar uma historinha aqui. Olha, eu sei que você é um cara temente a Deus, e eu sei que você é um crente, e um dia ainda eu vou vê-lo na igreja. Ele disse: eu tenho essa esperança. Agora deixa eu te contar uma historinha. Tu estás dizendo que não tem tempo agora para cultuar, adorar o Senhor, e tu quer passar a eternidade com o Senhor do tempo? Estás enganado. Então você, meu irmão, que está dizendo que não tem tempo para Deus, tem um trabalho ali, outro acolá, mestrado ali, um doutorado acolá, um emprego ali, outro acolá, e não tem tempo nem de vir à igreja. Cuidado. E quando você partir, Deus vai perguntar, chega lá, você pergunta: vem cá, você não teve tempo para mim na terra, quer ver aqui a eternidade comigo no céu, como é? Pensou isso? Pensa sobre isso. Lembra daquele texto que é um dos marcos na vida do pastor Edinaldo? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Por quê? Na sepultura para onde nós vamos? Não há obra nenhuma a ser ali realizada. Se esforce. Encontre tempo no seu tempo para dedicar a Deus. Tem muita gente, e quando eu falo muita gente, eu falo crente, que eu estou falando para crente. Tem muita gente crente que está investindo tempo onde jamais devia investir, e em lugares que jamais devia frequentar. E talvez, para vir à igreja, estou sem tempo. Pense sobre isso. O samaritano, um homem de negócio, mas ele disse: a vida é mais preciosa do que os meus negócios. A vida é mais preciosa do que o dinheiro que eu vou ganhar. Eu posso ganhar amanhã, mas hoje eu tenho que atender aqui. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus te dará. O discípulo de Jesus, meu irmão querido, precisa estar disposto a envolver-se de verdade, mesmo que isso traga para ele algum desconforto. Eu não sei como vou passar esses 10 próximos dias que vem por aí pela frente.
não vou poder ler, não vou poder baixar a cabeça, não vou poder... Eu não sei como vou passar. Eu sei que Deus vai me dar graça, eu vou passar. Etienne já vinha dizendo, olha, tem cuidado. Eu digo, eu vou ter cuidado, mas quem vai cuidar de mim é Deus e você. Meu irmão, olha, lembremos-nos que o mundo oferta-nos coisas as mais variadas. O mundo oferta-nos alegrias e que chama a nossa atenção, deve nos envolver. Mas as alegrias do mundo, ou a alegria do mundo, ela é temporária. Ela não preenche todo o nosso ser. A alegria que preenche todo o nosso ser é a doce presença de Jesus em nossa vida. Estamos vivendo num mundo de doentes. E a igreja é nada mais, nada menos do que um hospital. Aqui é o hospital de Deus, meu irmão. Que chegam as pessoas feridas. E que o médico aqui não é o pastor, o médico aqui é Jesus. Que diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos... A igreja é esse hospital. Onde Jesus é o médico dos médicos. Eu e os irmãos somos apenas os enfermeiros. E os doentes são aqueles, meus irmãos, que buscam a cura. E eu e você precisamos ser esse instrumento de cura. Acolher essas pessoas. Tocar essas pessoas. Tocar as suas feridas, não no sentido de inflamá-la, mas tocá-la colocando o unguento certo, o vinho e o azeite, que precisam estar na mala da viagem da nossa vida. Então, levemos cura aos que estão feridos, porque esta é a nossa missão. Sabe por quê? Porque quando eu e você estávamos feridos, largados nesse mundão da vida, Jesus se aproximou de nós. Isso é maravilhoso. Jesus não somente se aproximou de nós, mas Ele curou as minhas e as suas feridas causadas pelo pecado. E essas feridas que nos causaram dores profundamente, Ele as cravou na cruz do Calvário e disse, tudo está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se Jesus se aproxima de nós, que toca nossas feridas e que cura as nossas feridas, mas esse Jesus que exorta a mim e a você para estarmos prontos com o azeite e o vinho, também para levar cura àqueles que estão feridos nas estradas da vida. Lembremos-nos, o vinho do perdão e o vinho da comunhão, mas também o azeite da unção e o azeite da cura. Agora, irmão, vou dizer algo que alguém aqui não vai gostar. Mas me perdoe se você não vai gostar, mas eu não estou dizendo coisa aqui para você gostar. Eu estou falando algo aqui porque você está precisado de ouvir. Queridos, de nada, mas de nada adianta você ser levita, cantar divinamente aqui na frente e na congregação. De nada, mas de nada adianta você ser sacerdote, aquele que ministra a palavra, que sabe da palavra, se você não carregar no seu coração o perdão e a cura
para aqueles que estão sendo assaltados na jornada da vida e largados nas estradas quentes deste mundo. Nada adianta. Então Jesus nos chama a vivermos o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da renúncia. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É o evangelho do arrependimento, é o evangelho da confissão de pecados, é o evangelho que transforma o pecador condenado num pecador justificado. É o evangelho que muda, é o evangelho que molda a vida. É o evangelho que leva-nos a nos preocupar uns com os outros. É o evangelho que nos leva também a ser instrumento de cura e de cicatrização para as feridas físicas, emocionais e espirituais que esse mundo está experimentando. Meus irmãos, estamos concluindo. Meus irmãos, a gente está vivendo num tempo da técnica, da ciência, do conhecimento. E na área da comunicação, irmãos, o negócio é tremendo. A comunicação de massa através da televisão, do rádio, internet, por aí vai. Mas nesse mundo onde a comunicação tem avançado na técnica e no conhecimento, a gente está vivendo, irmãos, distante um dos outros. Distante um dos outros. Então, precisamos ir ao encontro de quem está ferido nas estradas da vida, abandonado na jornada da vida. Contudo, vamos ao encontro dessas pessoas, carregando na mala da viagem da nossa vida o vinho e o azeite. O vinho do perdão de Deus e o vinho que simboliza o sangue de Jesus, que tem o poder de nos purificar de todo o nosso pecado e de nos tornar mais puro, mais alvo do que a branca lã, o sangue de Jesus. E o azeite, que hidrata ou reidrata a vida, não só a pele, mas a vida e todo o ser, para contemplar as maravilhas da graça desse Deus misericordioso, bondoso, perdoador e salvador. Assim procedeu o samaritano. E aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. Sejamos instrumentos de cura na vida daqueles que estão abandonados na jornada da sua vida, que foram feridos e assaltados na sua caminhada, mas que tem um Deus que usa a mim e usa você para socorrer os feridos deste mundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar e vou orar. E gostaria de convidar você para orar comigo. Você que talvez estava andando com a mala da vida vazia.
uma mala chamada vida vazia. Estava na jornada da vida, mas você ouviu essa noite, da parte de Deus, através da instrumentalidade do pastor Adinaldo, que na mala da viagem da sua vida, você precisa ter o vinho, o perdão, você precisa ter o azeite da unção. Eu quero convidar você, que talvez estava caminhando sem esses ungüentos, sem esses materiais, que Deus quer te ofertar agora, para que Ele te use amanhã, para curar os feridos, para levantar os caídos e para fortalecer os fracos. Então eu quero me dirigir a você, meu irmão e minha irmã, que talvez esteja ferido, suas emoções, seus sentimentos, seu corpo, em sua alma, em seu espírito, esteja como que desanimado ou querendo desanimar, querendo jogar tudo para o espaço, chutar com os pés aquilo que Deus te deu com as mãos. Mas que hoje, essa noite, nesse santo lugar, Deus falou com você. E quando Deus fala conosco, nós não temos outra atitude a não ser dizer: Senhor, eis-me aqui. Tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero marcar minha passagem por esse mundo de forma que alegre os céus, mas também atenda o meu próximo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Seu próximo está sentado ao seu lado. Ele está na sua casa, ele é seu vizinho. Deus quer te usar como instrumento de cura, meu irmão, mas primeiro Ele quer curar você. Então você que sente o desejo essa noite, a necessidade de ser tocado pelo samaritano, Jesus de Nazaré, você que quer receber dele e ser lavado pelo sangue dele, que foi vertido na cruz do Calvário, para remir de todo o nosso pecado, Senhor, me lava essa noite. Senhor, me unge essa noite. Cicatriza essas feridas, talvez de esquecimento, de indiferença, de frieza, mas renova em mim, Senhor, este ser que quer viver para a glória do Teu nome e ser instrumento de cura deste mundo. Há algum irmão que quer tomar essa decisão essa noite? E quer dizer como Isaías disse: eis-me aqui. Senhor, eu quero primeiro ser restaurado para depois ser usado no processo de restauração dos outros. Vem à frente que eu quero orar por você. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Venha como você está. Talvez ainda com a raiva, talvez ainda com a ira, talvez com um sentimento de desânimo, mas venha como você está. Agora não fique mais onde está. Se você quer passar a eternidade com Deus da eternidade, então invista tempo com esse Deus da eternidade agora. Alguém nessa noite que veio aqui com o propósito de ter um encontro com Deus, ser tocado na sua ferida chamada pecado e ser curado desse pecado, porque através do sermão você foi tocado profundamente e aí está desenvolvendo um
sentimento de arrependimento, de confissão, e agora você quer receber o perdão de Jesus para os seus pecados, quer receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, onde você está, Ele com o seu braço, que eu quero orar por você essa noite. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, que neste lugar foi encontrado por Deus, foi tocado pelo Senhor, e esse toque tem o poder de transformar de velhas em nova criatura. Alguém? Entregue-se a Jesus, renda-se a Ele, curve-se diante dEle e receba o perdão dEle revelado pela sua graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Alguém? Se não, vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse tempo precioso diante do Senhor, ao lado do irmão. Obrigado a Deus por aquilo que o Senhor nos permitiu fazer, ouvir esta noite. E que a Tua palavra, Senhor, continue nos ajudando. Continue nos dando senso de visão pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo. Dá-nos, Senhor, a sensibilidade de entender que o próximo precisa da nossa ajuda e nós precisamos ser instrumento de ajuda, de restauração, de cura na vida do nosso próximo que está ao nosso lado, sentindo-se como que se abandonado, esquecido, largado na jornada da vida, mas o Senhor nos encontrou, o Senhor nos tocou, o Senhor nos curou, e agora nos colocamos nas Tuas mãos como elemento de cura na vida dos enfermos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas e ajuda-nos a caminhar com Jesus. A corrigir, ó Deus, certos hábitos, certas condutas que não estão Te agradando, Senhor. Estão impedindo a nossa caminhada com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos corrigir. E desenvolve em nós, Senhor, o sentimento do samaritano, Senhor. Que agiu com amor, com compaixão, que tocou as feridas daquele homem, que colocou o vinho, que colocou o azeite e ali trouxe cura para aquela alma, Senhor. Esta é a nossa missão no mundo, é a missão da igreja. Mesmo vivendo nesse mundo contraditório, nesse mundo de engano, nesse mundo de injustiça, mas nós temos e somos elementos de justiça, porque a justiça de Deus nos alcançou. Portanto, Senhor, perdoa nossos pecados e ajuda-nos a caminhar com Jesus, amando-o em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos convidar os irmãos diáconos e diaconisas para celebrarmos a ceia do Senhor. E enquanto esses irmãos se aproximam para nos servir dos elementos da ceia, o pão e o vinho, eu gostaria de pedir aos irmãos que, nesse momento, fizéssemos uma reflexão, uma análise sobre nossa vida, o que temos feito, se temos agradado a Deus ou não, e se precisa alguma coisa ser corrigida na nossa vida. Então esse é um momento de confissão, de arrependimento, de dizer para Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, e ajuda-me a refazer a comunhão, perdoando meu irmão, a quem me fez mal, a quem me ofendeu, porque eu quero ter comunhão com Deus e quero ter comunhão com meu irmão. Ajuda-me, Senhor, a usar o vinho que faz a asepsia, que limpa o meu coração, no sangue de Cristo. E ajuda-me a usar o azeite, para que acalme essas vidas. Peça perdão a Deus, e assim participe desse momento. Mas perdoe e também seja perdoado. Se você é um crente no Senhor Jesus Cristo, membro de uma igreja evangélica, em comunhão com Deus, com a sua igreja e com os seus irmãos, não perca essa oportunidade de comunhão, de fraternidade, no nome de Jesus.
Vamos cantar, ministro. Enquanto estivermos cantando, os irmãos diácono e diaconisa servirão os elementos da ceia. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis deste sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Amo mais que a neve, amo mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais amo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que na cruz por nós suportou. Quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Para um mais nobre pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Amo mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais amo que a neve serei. Se nós a ti confessamos e seguimos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. E de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Amo mais que a neve, amo mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais amo que a neve, amo mais que a neve. Amo mais que a neve, sem deste sangue lavado, mais amo que a Dá para ele, dá para ele. Passa o seu telefone. Som. Glória seja dada ao Senhor, que nos torna mais alvo do que a neve por meio de seu sangue, o sangue precioso de Jesus. Algum dos irmãos, membros dessa igreja ou de outra igreja evangélica, que passou pelas águas batismais e que por algum motivo não conseguiu receber um dos elementos, eu gostaria de ver se alguém ficou de receber lá aí na plateia dos irmãos. Alguém que ficou de receber? Não havendo, então, nós convidamos os diáconos para que possam vir aqui à frente e entregar os elementos também para os irmãos aqui da plataforma, do altar. E nós queremos, meus amados, convidar toda a igreja que se coloque em pé. Eu sei que os irmãos já estão abrindo o cálice, mas os que não abriram ainda, eu vou pedir para que segure um pouco esse momento de abrir aí o pão e o vinho. Aproveitando exatamente o sermão que o pastor nos trouxe, de lembrar, acima de tudo, aquele que é o nosso próximo. E nesse exato momento, o próximo de cada um de nós é exatamente quem está ao nosso lado, quem está à nossa frente, quem está atrás. E nós queremos nesse momento, ao participar da ceia do Senhor, queremos que você, meu irmão, minha irmã, você que é membro dessa igreja, membro de outra igreja evangélica que está nos visitando hoje,
eu gostaria que você pegasse agora esse seu cálice, esse seu vinho, esse seu pão, e trocasse com o irmão que está próximo a você, para que possa de alguma forma já colocar em prática esse sermão, pensando no outro, lembrando no outro, e sabendo que sim, você participa desse momento por causa do sacrifício de Jesus, mas é um momento que deve ser vivenciado em comunhão, é um momento que deve ser vivenciado então com essa troca. Trocaram todos? Amém? Muito bem. Agora os irmãos vão trocar com outra pessoa a qual você não pegou o cálice. Vai trocar de novo. Com uma pessoa diferente a qual você entregou agora. Para que fique bem fixada a palavra de Deus, que o próximo não é somente um próximo, são vários próximos. Não é isso, pastor? Verdade. Troca comigo agora, pastor, que eu não troquei daquela vez, não. Eu já abri o meu. Não tem problema não, pastor. Amém. E com certeza na noite em que Jesus foi traído, ao tomar o pão e ao beber do cálice, ele tinha plena convicção de que esse sentimento de corpo, de família, de unidade, principalmente ele que naquele momento estava prestes a ser entregue e morto por cada um de nós, não somente a entregar simbolicamente como nós entregamos aqui para o próximo, mas ali ele sabia que estaria entregando o próprio corpo e o próprio sangue por cada um de nós. Em Cristo Jesus, acima de tudo, havia esse sentimento de se entregar por cada um de nós. Então, assim como da mesma forma que o Senhor também tomou o pão e depois bebeu do cálice, nós estaremos fazendo, mas antes nós vamos fazer uma oração, apresentando a Deus esse momento. Eu convido o diácono Levi, que possa vir fazer essa oração em nome de Jesus. Aí mesmo, irmão, como é que o irmão está? Oremos então com o diácono Levi antes do momento da ceia. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, momento esse da ceia, Senhor, da tua ordenância que tu fizesse para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, porque assim estamos cumprindo, ó Deus, a tua ordenância. Obrigado pelo privilégio, ó Deus, de cear neste momento, Senhor, com nossos irmãos em comunhão, ó Deus, contigo e com nossos irmãos. Fica conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Com esse espírito então de comunhão, de amor e compaixão ao próximo, e ao participar do pão e do vinho, o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e disse que era o corpo dele dado entre nós, e que nós devemos comer desse pão, sabendo que pela fé nós também estamos participando do sacrifício de Jesus, ao comer desse pão, ao comer da sua carne simbolicamente e pela fé, significa dizer que nós estamos participando também do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e assim como o Senhor Jesus fez naquela noite, façamos todos também por fé, comendo do pão. Semelhantemente, após comer o pão, o Senhor também tomou o cálice, dizendo: olha, esse cálice agora é a prova do novo pacto, da nova aliança, que é o meu sangue, e esse vinho simboliza o meu sangue. E esse símbolo de pacto, de aliança, de testamento, no Antigo Testamento e na Bíblia como um todo, sempre era selado por meio do sangue. E o sangue do Cordeiro perfeito, que era Jesus, foi o sangue utilizado para esse pacto perfeito, que uma vez na cruz do Calvário, o seu sacrifício tornou perfeito para nossas vidas, para todo sempre. E ele falou que assim também, após cear, tomamos também um cálice e bebamos com fé, sabendo que estamos participando desse sacrifício perfeito de Jesus. Pela fé, participamos também ao beber do cálice em nome de Jesus. Eterno Deus, grandioso Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento tão especial, tão singular, simbólico e ao mesmo tempo tão profundo e espiritual, que é participar da tua ceia, e pelo privilégio, a honra e a alegria de poder participar, e como o Senhor ordenou, feito está,
até o teu retorno, vim buscar a tua igreja para viver eternamente ao teu lado, no teu trono de graça e de glória, para a tua honra e a tua glória. Em teu nome, Senhor, nós te oramos. Amém e amém. A igreja poder sentar. Amém. Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do culto. Gostaríamos que nós também estivéssemos orando pela família do irmão Ezequiel. Uma de suas filhas está ganhando neném essa semana agora. Vamos pedir a Deus que Deus lhe dê uma boa hora e a expectativa seja muito positiva daquela jovem mãe. Oremos também nesse sentido. Também, meus irmãos em Cristo, nós vamos estar orando uns pelos outros. Se você souber de alguém essa semana que precisa de uma visita, vai e visite. De uma ajuda, vai e ajude. Chegue perto daquele que está ferido. Estenda a sua mão de